Olá, estudantes! Eu sou a professora Imaculada Oliveira, professora de língua portuguesa. A gente vai começar mais uma aula do projeto Estudaê, do Governo do Estado, junto à Secretaria de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. E para a aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre denotação, conotação, principalmente quando a gente trabalha com textos, a gente precisa entender, né, os textos da esfera literária, os textos que são mais informativos, e a depender desses textos, a gente vai ter uma linguagem predominantemente mais denotativa e outra mais conotativa, e a gente, quanto leitor, a gente precisa entender essas diferenças até para a gente compreender, né, as informações, as palavras que têm mais de significado, as palavras que estão numa linguagem mais objetiva e fazer a interpretação textual de forma adequada. Então, a gente vai trabalhar com denotação e conotação, o significado das palavras em textos literários e em textos informativos. Continuando, a gente precisa entender primeiramente que tanto a denotação quanto a conotação correspondem às formas de uso das palavras, frases, expressões e o sentido que elas têm, né? Então, a depender do que eu quero alcançar, a depender do texto que eu utilizo, do gênero textual específico, do público que eu quero direcionar uma comunicação, a gente vai ver que é mais apropriado a gente fazer o uso denotativo e outras situações o uso conotativo. Então, essa denotação e conotação estão relacionadas às formas, né, de uso das palavras e os sentidos, né? Tem umas que são no sentido mais informativo, literal, e outras que já apresentam uma possibilidade de mais de uma significação, né? E aí, a depender do tipo que a gente vai trabalhar, a gente vai pensar em denotação e conotação. Isso porque, dependendo da finalidade que se quer alcançar, é possível, né? A língua portuguesa permite que eu faça o quê? Uso de recursos para esse fim. Então, dependendo do que eu quero alcançar, eu vou fazer o uso específico desses recursos para alcançar a minha finalidade comunicativa, né? Assim, falamos em linguagem denotativa e conotativa, né? E o que consiste, né? Esse tipo de linguagem denotativa e conotativa. Então, a gente vai começar com a linguagem denotativa, que é aquela linguagem mais literal, informativa, em que a gente utiliza em ambientes, em contextos, em tipos de textos que a gente quer apresentar uma informação mais precisa, sem possibilidade de mais de uma interpretação, e sem fazer uso tão criativo da linguagem, da subjetividade. Então, a gente faz uso da linguagem denotativa justamente quando eu quero fazer uso de uma linguagem mais objetiva em seu sentido literal, ou seja, eu uso uma palavra e o seu significado é de acordo com aquele sentido literal que normalmente está dicionarizado. Não é um sentido que eu vou olhar, mas é que essa palavra está nesse contexto, será que está significando isso ou aquilo? Quando eu falo no uso denotativo, em geral, ela é apresentada, a palavra, no seu sentido literal, né? Dicionarizada. E essa palavra denotativa, esse uso de uma linguagem mais denotativa, a gente encontra muito em notícias, reportagens. Por quê? Notícias e reportagens, eles querem repassar uma informação. Então, quando a gente tem gêneros textuais, tipos de textos que com o objetivo principal é repassar uma informação, a gente não precisa fazer uso de uma linguagem tão subjetiva. A gente tem que dar conta de atingir o objetivo específico. Então, por isso que a linguagem objetiva e denotativa, para esse contexto, ela é mais apropriada, né? Então, em notícias, reportagens, bula de remédio. O que é que a bula de remédio quer? Quer com precisão apresentar de forma mais clara possível e objetiva que dosagem, como que se usa, as precauções, sintomas que a pessoa tem que mais ou menos ter para tomar o determinado remédio. Então, o objetivo é ter uma função específica de informar o leitor, a pessoa que está fazendo a leitura daquela bula, e não de dar um espaço para muitas subjetividades. Bula de remédios, manuais de instruções e textos científicos. Em geral, o uso da linguagem é uma linguagem que predomina a denotação, a linguagem no seu sentido literal, objetiva. Se vocês forem pesquisar no contexto do uso de uma linguagem denotativa, principalmente nesses tipos de gêneros textuais, ela tem um significado que é aquele comum que a gente vai lá no dicionário e está presente. Exemplo, quando eu tenho aqui esse trecho, a noite é o período de 24 horas que ocorre após o entardecer e antes do amanhecer. Aqui eu estou falando uma informação sobre a noite, que tem 24 horas, e eu falo os aspectos que são o quê?
objetivos, né? Então não tem uma subjetividade. Agora, se eu colocasse a noite foi muito longa, aí acrescento várias subjetividades, eu saio da informação, da denotação do sentido literal e vou para a conotação. Mas aqui nesse exemplo é o uso da linguagem no seu sentido denotativo, dicionarizado, no seu sentido literal, objetivo. E aí a gente vai ver, né? Já que a gente está tratando da denotação, por que é importante? Porque a gente percebe que nos textos mais informativos, o predomínio é da linguagem no seu sentido denotativo. Então a gente vai ver a linguagem denotativa em textos informativos. Por que ela é muito forte nesses textos informativos? Porque esses textos, eles buscam transmitir informações de forma clara, objetiva, direta, sem interpretações subjetivas ou emocionais. Eles não são textos que eles dão uma possibilidade muito grande para fazer essas interpretações subjetivas ou emocionais. Eu vou ler e está de forma muito direta, clara, a informação que é para ser repassada, né? Então, nesses textos informativos, o uso da linguagem denotativa, esse uso ocorre em razão de o objetivo desses textos é que o leitor compreenda aquilo que ele faz várias interpretações. Não, nesses textos informativos que faz uso da linguagem denotativa, o foco é que o leitor compreenda exatamente, ou seja, de forma literal, objetiva, o que está sendo comunicado, sem margens para confusão ou ambiguidade. Eu posso até estar lendo o texto, tive dúvida aqui, de interpretação, mas não no sentido de que é algo subjetivo. Às vezes é a estratégia de leitura da pessoa que está lendo que tem que ir, voltar, fazer a releitura, mas a informação em si, ela é precisa. Aquilo que é para a pessoa entender no texto, de uma linguagem denotativa e informativa, é aquilo que exatamente o autor quis apresentar. Não tem tanta margem de liberdade para as subjetividades, expressão de emoção, né? Então, aqui nos textos informativos, eles são mais objetivos de apresentar informação de fato. Aí eu coloco notícias, gênero textual, notícia, artigos acadêmicos, reportagens, manuais e vários outros textos que a gente tem, que o foco são textos informativos e o predomínio é da linguagem denotativa. Depois que a gente sai da linguagem denotativa, a comunicação, que há necessidade da gente... A necessidade e a própria finalidade de quem fala de fazer uso de mais subjetividade, ter mais essa questão de liberdade de escolha das palavras e dependendo da escolha da palavra, da estruturação, como o autor organiza determinado texto, abre margem de liberdade, inclusive para quem está fazendo a leitura do texto, né? Então, são textos mais subjetivos, em que o seu significado não é necessariamente significado literal, né? Então, a gente tem múltiplo significado, então é uma conotação no uso da linguagem na produção textual. Então, na linguagem da conotação, a gente percebe uma linguagem subjetiva e o sentido é um sentido figurado, né? Se a gente for olhar no dicionário, provavelmente o significado da palavra no dicionário está diferente do significado que foi utilizado aqui na linguagem conotativa. Eu tenho aqui como exemplo: a noite é um manto de silêncio que abraça a cidade, escondendo mistérios e segredos, né? Então, aqui a gente tem uma personificação, né, da noite. A noite é um manto de silêncio que abraça a cidade. A noite vem e abraça a cidade. A gente vai ver que isso aí, de forma denotativa, não acontece, né? Mas é uma subjetividade, uma conotação. Eu estou utilizando o sentido figurado da noite, atribuindo essa característica, né, de que a noite, ela abraça a cidade. Escondendo mistérios e segredos. A noite está escondendo mistérios e segredos, então isso é uma conotação, uma subjetividade, algo que possibilita, né, a gente pegar as palavras que a gente conhece, construir uma linguagem com sentido figurado. Isso a gente chama de conotação. Então, é importante a gente perceber essa diferença. Se vocês voltarem no exemplo anterior, quando eu falo à noite, tem 24 horas. Eu utilizo a noite, mas o seu significado é no sentido denotativo. Quando eu venho aqui para a linguagem conotativa, eu já trago a noite, mas eu já atribuo outras características. Eu já trago essa ideia de ter um sentido figurado, subjetivo da noite. A noite é um manto em silêncio, que ela abraça a cidade, então isso é conotação, abraça a cidade, esse sentido figurado da noite.
escondendo mistérios e segredos, né? Então a gente percebe que para esses textos que eles permitem esse uso mais figurado da linguagem, isso é importante, né? É bem legal. Se eu estou lendo literatura, se eu estou lendo um poema, isso dá uma significância maior, um efeito de sentido maior quando eu faço essas construções, porque eu carrego outro significado. E para esse contexto da linguagem conotativa, isso é importante, isso é legal, né? Então, às vezes a gente pensa, mas eu tenho que escrever de forma denotativa. Não necessariamente, vai depender do que eu quero alcançar, o texto que eu estou utilizando, para quem eu estou utilizando, onde que ele vai circular, e aí isso que vai direcionar se eu tenho essa margem de liberdade para esse sentido mais segurado ou não. Por isso que é importante a gente conhecer essas duas abordagens, né? Entender isso e depois a gente entende mais os gêneros textuais, a finalidade comunicativa, porque a gente estuda esses aspectos da língua portuguesa, seja gênero textual, aqui a gente traz um aspecto, né? Um recorte tratando da denotação e da conotação, mas a finalidade maior é a gente entender esses recursos linguísticos para a comunicação, porque eles só fazem sentido porque tem a comunicação, né? Então, isso que é legal da gente entender. A gente precisa se apropriar disso, não porque eu tenho que decorar, saber o que é denotação e conotação, mas porque eu preciso pegar esse conhecimento e entender como que isso de fato é utilizado, para quê, qual finalidade, que efeito de sentido uma linguagem ela apresenta se eu atribuo essa conotação ou se eu atribuo a denotação. São efeitos de sentidos diferentes e isso a gente precisa compreender para a gente entender essa diversidade de textos que circulam na sociedade. E aí a gente vem aqui continuando falando um pouco sobre a linguagem conotativa em textos literários, né? Então, primeiramente, a gente viu que a linguagem conotativa, ela tem essa liberdade de subjetividade, o sentido figurado, e ela é muito voltada para os textos literários, né? Porque os textos literários, eles são característicos de nos dar essa possibilidade maior de subjetividade e margem, né? De interpretação e de uso e construção artística, né? Construção artística da linguagem. Então, a linguagem conotativa em texto literário, ela é fundamental para quê? Para a construção dos significados mais profundos e simbólicos em textos literários. Se a gente for ver a literatura, a gente pega aqueles poemas bem subjetivos, eu pego autores lá, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Machado de Assis. Se eu pego a descrição que eles apresentam nos textos, em prosas, ou seja, no poema ou nos poemas, a gente vê que conforme aquilo vai sendo apresentado, se eu uso uma conotação, eu faço uma construção específica da linguagem, eu tenho um efeito de sentido maior. Então, isso é muito importante porque eles ajudam na construção de significados mais profundos e simbólicos que muitas vezes a linguagem denotativa não dá conta. Às vezes eu posso colocar, ela está feliz. É uma coisa, mas quando eu coloco ela está feliz, seus olhos estão brilhando. Então, eu já vou acrescentando, seus olhos estão brilhando como o sol, e aí eu começo a fazer comparações, uso conotação. Isso tem um efeito de sentido mais profundo, simbólico, nesses textos literários. Então, essa linguagem conotativa, ela vai além da definição direta das palavras. Ela explora metáforas, simbolismos e outras figuras de linguagem para permitir emoções, ideias e reflexões, né? Então, tem uma finalidade do porquê que em textos literários a tendência é fazer mais uso de uma linguagem conotativa do que a denotativa. É para que eu consiga, de fato, explorar mais esse sentimento profundo, essa emoção, esses símbolos. A vida do cortiço era um amontoado de almas suprimidas. Olha só, almas suprimidas, a vida lá era dessa forma. Percebem essa relação que a gente tende a trazer mais significado para essa construção, né? Fazendo uso dessa linguagem conotativa. A vida do cortiço era um amontoado de almas suprimidas, uma multiplicação de desejos que se chocavam e se destruíam. Olha só a entonação, a apresentação das palavras e o significado que elas entoam quando a gente utiliza para essa descrição uma linguagem conotativa, uma linguagem mais figurada. Então, essas construções, esses tipos de textos, eles são importantes e a gente tem que diferenciar, né, e saber em que contexto, em que tipo de textos me permite, eu posso fazer o uso dessa construção mais artística, mais subjetiva, utilizando a conotação e em que textos é importante eu fazer o uso de uma linguagem denotativa, né? Então, se eu estou escrevendo lá, treinando a redação para o Enem,
eu preciso entender que lá o predomínio é do texto numa linguagem denotativa. Então, eu posso prejudicar a minha intenção se eu fizer o uso de uma linguagem altamente conotativa. Então, dependendo do texto, eu vou optar, né, de forma adequada, utilizar o predomínio de uma linguagem denotativa ou conotativa. E aí, para a gente compreender um pouquinho, né, como é que isso normalmente vem em questões, como é que isso é verificado nos textos, eu trouxe aqui para vocês, acho que tem 2 questões, para a gente entender um pouco. Aqui eu trouxe um trecho aqui da Capitu, né, de Dom Casmurro, quando eu tenho Capitu, tinha os olhos de cigana oblíqua e dissimulada, tinha também olhos de ressaca, né? Então a gente já percebe, a gente tem essas palavras, olho de cigana oblíqua e dissimulado, que é uma pessoa dissimulada, e a gente já tem uma comparação de dissimulada com os olhos de Capitu. A gente pode nem conhecer, nem ter verificado o filme, mas nessa descrição a gente já imagina mais ou menos como que seria essa pessoa. Tinha também olhos de ressaca. O que é olhos de ressaca? O que é alguém que está de ressaca? Por que ele faz essa comparação, olhos de ressaca, né? Então aqui a gente percebe que está altamente o uso de uma linguagem conotativa, né? No trecho acima, a expressão olhos de ressaca refere-se, letra A, ao forte poder de atração de olhar de Capitu, em sentido conotativo, seus olhos sugavam e prendiam a atenção, tal como a ressaca, corrente de retorno do mar, arrasta quem está por perto, né? Nesse momento é importante vocês pausarem o vídeo, fazer a leitura do trecho, entender um pouco essa conotação para poder marcar o gabarito correto. Aí depois vocês vão voltar para analisar o gabarito certo. Letra B. A ideia de que Capitu estava de ressaca, ou seja, sofrendo os efeitos de bebida alcoólica, então a gente já percebe que alguém está de ressaca. Ah, está de ressaca porque bebeu muito, mas será que é esse sentido denotativo? Então a gente precisa ter cuidado para esse tipo de questões. Que ela estava de ressaca, sofrendo os efeitos de bebida alcoólica, empregando o termo no sentido literal de mal-estar, então quando ele usa olhos de ressaca, será que é nesse sentido que ela está de mal-estar? Porque ela estava de ressaca mesmo, por ter bebido efeitos de bebida alcoólica, né? Então a gente precisa verificar se realmente é isso. Letra C. A aparência física dos olhos de Capitu, comparando-os à cor e ao movimento das águas do mar em ressaca, né, agitadas, descrevendo literalmente os olhos semelhantes a um mar revolto, né? Linguagem conotativa é uma linguagem que expressa literalmente o significado de alguma coisa. Vamos tentar refletir sobre isso. Letra D. A objetividade da descrição dos olhos vermelhos e inchados de Capitu, como se ela tivesse chorado excessivamente ou passado uma noite sem dormir, deixando marcas de cansaço, ressaca, né, em seu olhar. Então a gente vai entender que esse olho de ressaca de Capitu não é essa literalidade de alguém que está de ressaca. Tem uma relação com a conotação, por isso que a gente fala que é uma linguagem conotativa e a gente precisa entender e compreender esses diferentes usos da linguagem. Então, se vocês compreenderam adequadamente, fizeram as associações e interpretações de forma coerente, a gente vai chegar no gabarito aqui, que é a letra A, né? Esse óleo de ressaca, ele refere-se justamente ao forte poder de atração do olhar de Capitu em sentido conotativo, né? Seus olhos sugavam e prendiam a atenção, tal como a ressaca, né? Corrente de retorno do mar arrasta quem está por perto. Então, nosso gabarito é a letra A. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu trouxe a questão 2 para a gente entender também esse trocadilho que a gente tem do livro, do dicionário, com uma linguagem mista aqui. Aurélio, bom para burro, né? Bom para burro tem uma finalidade da gente estar o dicionário é para a gente aprender mais sobre a escrita, sobre a língua, e ao lado do dicionário tem bom para burro. O dicionário, burro, tem uma intenção comunicativa aí dessa relação. Vamos entender qual é. Com base na leitura desse anúncio, verifica-se que qual a intenção, né, quando a gente tem essa relação aí dessa imagem com esse texto relacionando o dicionário, falando que ele é bom para burro. A gente vai entender que, vamos ver, letra A. O uso da linguagem formal e denotativa para enfatizar a importância do dicionário, né? É isso, formal e denotativa. O emprego de uma expressão coloquial com sentido conotativo para alertar sobre a importância do dicionário. A gente viu lá que tá né, bom para burro. Realmente está fazendo uso da linguagem coloquial. Vamos ver se esse é o gabarito. O destaque dado à palavra burro indica que o termo foi utilizado indevidamente, de maneira grosseira. Será que foi indevidamente ou teve uma intencionalidade ao fazer, ao lado do dicionário, o uso dessa linguagem mais informal? A gente percebe que na língua portuguesa nada é posto gratuitamente. Eu acredito que tem uma intencionalidade ao fazer esse uso. Letra D. A metáfora utilizada no anúncio indica que as pessoas que são espertas devem continuar usando o dicionário.
E aí, qual seria o gabarito? A gente vai verificar que o gabarito é a letra B, o emprego de uma expressão coloquial com sentido conotativo para alertar sobre a importância do dicionário, né? Então, voltem as questões, né? E vão, que às vezes pode gerar dúvida, né? Que a gente fica em qual gabarito, qual seria o mais adequado, né? O destaque dado a uma palavra indica que o termo foi utilizado indevidamente, né? E aí a gente vai perceber que o único gabarito é a letra B, que de fato esse emprego ele é coloquial, com sentido conotativo, mas ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? Alertar sobre a importância do dicionário. E aí a gente encerra essa aula de hoje e eu vou encontrar vocês na próxima aula.